propósito de Yahweh para sua vida após sua conversão lá. Meus irmãos, vocês já perceberam nas histórias dos nossos antepassados que seguiram o Messias, a diferença do propósito de cada um deles, mas no final, por mais que houvesse diferença, o objetivo era o mesmo. Sabendo disso, qual o propósito do Pai na sua vida? Será que seria diferente dos crentes da época do Messias? Sabemos que o tempo não muda o objetivo do Pai. Reflitam no seguinte exemplo: cada um de nós somos como flores no jardim de Yahweh, e por mais que não sejamos iguais, uns sejam mais calmos, outros mais temperamentais, outros entendam mais rápido a vontade do Pai, enquanto outros não, mas conforme a entrega de cada um de nós, Yahweh vai nos moldando, e é isso que as pessoas precisam entender, que a partir do momento da nossa entrega, devemos estar dispostos a aprender do zero, e ter uma transformação de conduta para no nosso primeiro passo seja de forma prudente e sensata no direcionar do Pai, e não na nossa própria vontade. O apóstolo Paulo, quando ainda se chamava Saulo, foi perseguidor dos discípulos, como está descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos do 26 ao 31, e quando Paulo tentou voltar para Jerusalém, onde no passado ele havia iniciado a perseguição, ninguém acreditava na mudança dele, e ficaram com medo dele até a chegada de Barnabé. Isso nos mostra que quando você começa a seguir Yahshua, as pessoas que você convive não vão acreditar na sua mudança, vão esperar você deslizar para dizer que não mudou em nada, e agirão com desconfiança. Por isso cabe a nos termos noção que conversão não é pelos lábios, mas sim pelas ações, pois são elas que mostram a mudança, já que seguir a Yahshua é ser como um farol que vai transmitir a luz de Yahshua na vida das pessoas. Então deve ser passado um bom exemplo caso alguém diga para você que está seguindo a Yahshua, mas você observa que a pessoa é inocente e não sabe que tem que viver como ele ensinou, então você deve falar. Porém, se a pessoa não quer viver como Yahshua ensinou e não quer ouvir conselho, deixa para que quebre a cara para perder o orgulho, e ao passar por aflições, ela seja moldada agora. Se não quebrar o orgulho e continuar seguindo suas próprias vontades, só irá mostrar que nunca se converteu de verdade. Há uma diferença do chamado e do predestinado. O chamado ele pode aceitar obedecer ou não, pois ele recebeu um convite a se tornar filho de Yahweh, mas isso exige prática dos passos de Yahshua. Se não praticar e não segui-lo, então automaticamente rejeitou o chamado e arcará com as consequências diante do trono. O predestinado ele já nasceu para fazer a vontade de Yahweh, independente do que aconteça na vida desta pessoa, ela vai permanecer firme na fé, tendo sede insaciável pelo amor de Yahweh, e vai agir e viver como os discípulos do passado viveram, e se preciso for dar a sua vida pelo Evangelho sem nunca desistir ainda que perca tudo. Sabendo destas diferenças, a conversão verdadeira é aquela que a pessoa aceita o chamado e segue como uma ovelha, se deixando ser liberta de tudo que a religião e os falsos despertos ensinaram. Sim, você vai cometer deslizes, vai errar, mas não vai se conformar com esses erros, e aprenderá com eles a pedir forças a Yahweh, entendendo que sem ele, você não pode nada, mas ele pode te dar forças para vencer esses erros. Então, ao passar do tempo, você terá muitas aflições, terá lutas, algumas por consequência das suas ações erradas, outras para moldar sua fé, mas cabe a você agir corretamente. Lembre-se, ninguém estará isento de passar por aflições. Ouça esta passagem de Romanos capítulo 8, versículo 17: se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Yahweh e co-herdeiros com Yahshua, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. O sofrimento e a glória futura. Então, é necessário passarmos por aflições, se somos corpo de Yahshua, se somos sua igreja, para que as coisas ruins que aprendemos no mundo saia, e possamos seguir os passos do Mestre. Mesmo que o tempo tenha passado, mas a incredulidade das pessoas à volta está da mesma forma ou até pior. Hoje a perseguição continua, tanto física em algumas áreas, como dentro de casa, pais contra filhos, e também no meio digital, onde os falsos sábios perseguem por ser achar sábios segundo as Escrituras, assim como os fariseus faziam, e no final o nosso exemplo acabará sendo para os poucos corações simples e humildes desta terra. Por isso que não podemos desistir, por mais que você diga que ninguém está vendo o que você está vivendo para Yahweh,
mas o que contará é que você está vivendo, e suas ações, para fazer a vontade dele. Ouça Lucas capítulo 12. Aquele servo que conhece a vontade de seu mestre, e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Alguns são moldados com mais aflições, pois muito está sendo confiado, e a outros poucos. Alguns estão aí para instruir outros, para apenas aprender e praticar. Agora, quanto maior a exigência, maior é a carga. Isso não põe ninguém como melhor que ninguém. Todos somos iguais, somos irmãos, mas e ao sabe ate onde cada um conseguir ir. Só não podemos nos autopor limitações. E ao chama você para que você viva como o Messias, não para que você viva como seus amigos e vizinhos, pois mais vale perder a tudo do que ganhar a tudo, e perder a Ial. O objetivo é que nossas atitudes sejam a semelhança de Yahushua. Então ele já avisou em Lucas, capítulo 14, versículo 26, se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então sim, você vai aborrecer a todos, não por faltar com respeito, não é sair arrumando brigas, mas sim tratar com amor, mas firmando para todos que não vai viver como o mundo, pois você agora pertence a Yahushua e foi chamado a agir como ele. Não devemos negociar os valores que aprendemos de Yahushua para agradar as pessoas do mundo. Quanto aos verdadeiros irmãos, devemos analisar tanto nossa própria conduta, quanto as dos demais, e observar se realmente a pessoa está entregue a Yahushua, ou não, antes de tirar conclusões precipitadas, como os crentes de Jerusalém fizeram com Paulo. Somos diferentes em personalidade, mas a mensagem do Evangelho tem que ser a mesma independente da pessoa. A conduta deve ser a mesma, a paciência, o amor, o domínio próprio e o zelo com as ovelhas deve ser o mesmo, e se alguém priorizar sua própria vontade acima da missão, é porque não está seguindo a Yahushua. Se Yahushua não mostrou sua missão ainda, então aprenda com Yahushua, e com aqueles poucos que deixaram a tudo para viver como Yahushua ensinou. Não se deixe levar por pessoas que pregam meias verdades. Ouça e peça discernimento espiritual a Yahushua para não se deixar ficar cego, como muitos estão na fé. Se você tem passado por aflições, louve, e busque se perguntar como Yahushua agiria, e não tomar decisões importantes, por conta própria, mas sim primeiro orar, e esperar o tempo da resposta do Pai. Tenha paciência e zelo com as ovelhas, tratando elas com amor. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Porque a vontade de Yahushua é a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Explicação: o propósito de Yahushua é santificar a vida dos seus filhos, separando-os do pecado, e moldando-os à imagem de Yahushua. Em Atos capítulo 3, versículo 19, arrependimento e conversão. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Portanto, irmãos, busquem ser o menor. Não deixe-a engrandecer por estudos bíblicos, provas arqueológicas, ou conhecimentos do mundo, que nada disso tem valor, pois a sabedoria é dada pelo Espírito de Yahushua, e não por mérito humano. Sejam pacientes e aprendam antes de querer sair ensinando. Antes de falar com qualquer pessoa, peça para Yahushua lhe guiar em cada palavra para falar no direcionar dele, e que a paz de Yahushua esteja sobre você. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários de forma respeitosa.